Graças a Deus. Quero saudar os queridos e prezados irmãos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Quero convidar os irmãos para nós abrirmos as Sagradas Escrituras no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no Novo Testamento. Marcos, capítulo 10. Quem achou, diga amém. Amém. Marcos, capítulo 10. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 10, versículo 42. Opa, 52. Capítulo 10, versículo 52. Eu vou ler. Está escrito assim: E disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Agora no 3, toda a igreja. 3. E disse Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Podeis assentar glorificando o nome do Senhor. Meus queridos e prezados irmãos, nós sabemos que hoje tem várias traduções da Bíblia. E eu uso a revisada e corrigida, que é a mais usada. A mais usada. Mas existem várias traduções. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela transforma, ela cura, ela renova. A palavra do Senhor, ela regenera, ela santifica, ela revela aquilo que está em oculto em nossos corações e em nossos pensamentos. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam e temem a palavra de Deus. E a Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu São Mateus, que nós somos o sol da terra e a luz do mundo. E nesta noite, o Deus poderoso, o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã, Deus tem uma palavra de vida para minha e para as nossas vidas esta noite. Glória a Deus, aleluia. Deus tem tratado de uma forma tão singular, tão peculiar com a igreja nesta noite. Deus tem falado comigo, com você, conosco. Deus tem falado que Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Deus tem falado que Ele é o Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus que entra com providência na vida da sua igreja. Aleluia. Deus tem falado também sobre a obediência, porque Deus se agrada do crente que é obediente. Deus se agrada do crente que é submisso. Deus se agrada do crente que obedece a palavra de Deus, que é fiel, que é constante, que é firme, que ele tem perseverança. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus tem falado nesta noite que ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas estejam difíceis, Deus tem uma palavra de vitória para nossas vidas nesta noite.
E eu quero trazer aqui uma palavra sobre o tema cegueira espiritual. Olhe para o teu irmão que está do teu lado e fale para ele: irmão, cegueira espiritual. Cegueira espiritual. E o pastor convidou comigo hoje, vim com a gravata da mesma cor, ó. E essa gravata aqui eu achei ela porque a irmã que limpa lá minha casa achou minhas gravatas perdidas lá e organizou tudo. Mas, irmãos, nós lemos sobre o Evangelho de Marcos, que fala de um homem. A Bíblia fala que ele chama Bartimeu, filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. O judeu, irmão, para o judeu, a genealogia, ela é contada a partir do pai. A Bíblia não fala, a Bíblia fala que é Bartimeu, filho de Timeu, mas não fala se ele é da tribo de Levi, se é da tribo de Judá. E muitas vezes você vê lá na genealogia falando sempre o nome do pai, geralmente o nome do pai. E nesta noite, quem é o seu pai? Quem é seu pai que cuida de você 24 horas por dia? Glória a Deus, aleluia! Quem está aqui nesta noite? É o seu pai verdadeiro, o pai poderoso, o pai que cuida, o pai provedor. E a Bíblia diz que Deus corrige e exorta o filho que ele... Quantos são amados por Deus? Levanta a sua mão comigo. Mas a Bíblia diz que Deus, ele derruba por terra aquele que é soberbo, aquele que é arrogante, aquele que acha que sabe tudo, aquele que acha que conhece tudo. E a Bíblia nos diz em Tiago capítulo 4 versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. E a Bíblia diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Em Eclesiastes capítulo 3 está escrito assim: para tudo tem um tempo determinado nas nossas vidas. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, não faz muito tempo, nós tínhamos todo um processo para passar naquela época. E eu me converti muito jovem, e nós tínhamos duas escolas dominicais, 8 horas dos adultos e a 9 horas era a dos jovens. E naquela época eu ia nas dos adultos e ficava para dos jovens, e depois era o ensaio da mocidade. E tudo na nossa vida, irmãos, são feitas de etapas e de processos. Ninguém chega lá sozinho, irmão. Nós precisamos um dos outros. A nossa irmã testificou que um mandou mensagem para o outro, e assim, irmão, um ajuda o outro, e com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. E a palavra igreja, ela vem do grego koiné, que significa eclésia, que significa chamados para fora. Deus te chamou para fora desse mundo. Deus te chamou para ser uma nova criatura. Deus te chamou para ser um novo homem na presença de Deus. Deus te chamou, o irmão, a irmã, a senhora, o senhor, o prezado irmão, para ser uma nova criatura na presença de Deus. Deus te chamou e te capacitou para receber
salvação e o dom da fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantos estão ouvindo a palavra de Deus? Levanta a sua mão e dá uma rajada de glória a Deus. E a sua fé vai sendo acrescentada, 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 acrescentada. Deus vai agregando, agregando. Deus está agregando na sua vida hoje graça, favor, palavra de Deus, unção, azeite. Deus está acrescentando na sua vida saúde, fé. Porque é grande a caminhada e Deus quer te capacitar, te preparar para uma bênção recalcada, sacudida, transbordante. Mas é necessário nessa noite você renunciar o seu ego, o seu eu. A Bíblia diz que o reino do céu são dos mansos e humildes de coração. É você reconhecer que nós precisamos um dos outros e precisamos de Jesus. Que é melhor obedecer do que sacrificar. E se eu estou pregando a palavra de Deus hoje é porque atrás, lá, um dia, eu fui submisso ao meu pai na fé, ao pastor da igreja, à hierarquia da igreja, aos obreiros. E hoje eu estou pregando a palavra sobre a submissão do pastor Wagner, que é o nosso pastor da igreja. E tudo na vida, até na vida profissional. Quando eu trabalhava, eu entrei como montador, auxiliar de loja. Depois eu fui ser vendedor, fui encarregado e fui indo assim, irmão, minha vida inteira. E quando eu cheguei a gerente de um regional que me ligava a cada 15 minutos, me dando uma cajadada, vamos não falar outra coisa, né? E foi assim, irmãos. Trabalhei em várias cidades, no sul, no sudeste. Mas eu obedeci, irmãos, e Deus sempre me ouviu. E nós temos que obedecer, irmão. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui não, irmão. Somos todos iguais. E não existe saber mais, saber menos. A sabedoria que a nossa irmã Líria tem, o que ela viveu, eu não vivi. E nós temos que aprender uns com os outros. Quantos podem levar sua mão e dar uma glória a Deus? E agora, irmão, nós vamos aprender com um homem que não podia ver, mas tinha uma visão do céu na sua vida. A Bíblia nos diz que Jesus, ele ia, e aconteceu uma... estou no capítulo 12. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão. Aí tem uma vírgula. E Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Repita comigo: à beira do caminho. Irmãos, a beira do caminho, para muitas pessoas dessa noite, significa um momento que você está vivendo. Se você não sabe se você vai para a esquerda ou se você vai para a direita, se você fica ou se você vai, se é da vontade de Deus ou se não é, você não tem uma definição, você não consegue decidir-se. Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem uma palavra de vitória para você nessa noite. A Bíblia diz que Bartimeu, ele havia nascido cego. E segundo a cultura judaica, por ele ter esse tipo de enfermidade, por ele ser cego, eles acreditavam que talvez alguém houvesse pecado. Talvez o seu papai havia pecado e por isso o seu filho havia nascido cego. Alguns acreditavam que era uma maldição. Então havia um preconceito, ele era jogado para fora da
Se ele fosse da tribo de Levi, não é, pastor? Ele não poderia ser sacerdote. Se ele fosse da família de Arão, ele não poderia ser um oficial no templo, porque havia um defeito nele, havia uma falha nele. Ei, talvez na sociedade muitos olham para você e te apontam, veem em você 1 milhão de defeitos, veem em você falhas. Mas Deus nesta noite, Ele olha para você e Ele vê um homem de Deus. Deus nessa noite, Ele olha para você, Ele vê uma mulher de Deus. Deus nessa noite, Ele olha para você, Ele vê em você frutos do Espírito Santo de Deus. Nesta noite, Deus olha para você, Ele olha para você de uma forma, porque a Bíblia nos diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus olha para você, Ele vê o quê? Ele vê alegria, Ele vê salvação, Ele vê transformação, Ele vê redenção, Ele perdoa os teus pecados, e lança no mar do esquecimento, e faz de você um novo homem, uma nova mulher na presença de Deus. Deus, Ele olha para você, Ele vê um futuro, Ele vê projetos, Ele vê sonhos, porque a Bíblia nos diz que aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e nem subiu à mente humana e nem ao coração, é o que Deus tem preparado para a sua igreja. E Bartimeu, ele estava vivendo aquele momento, aonde ele ouviu falar que Jesus estava passando naquele lugar, que Jesus de Nazaré, que Jesus da Galileia, que Jesus, o Mestre, o Messias, estava passando ali. E ele começou a gritar bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, era a ferramenta que ele tinha. Ele tinha a voz, ele não podia ver, ele tinha que ser levado até onde ele ficava, e ele ficava à beira do caminho. Nessa noite, irmão, tem muita gente na beira do caminho, com uma mão com pão e com a outra mão um pote de água. Quer dizer, são pessoas, simbolicamente, que a bênção está do seu lado, mas ele não consegue viver a bênção, ele não consegue tomar posse da bênção, porque o seu ego, o seu eu, a multidão, a cegueira espiritual, a ignorância espiritual impede ele de ver a glória de Deus. Mas como diz a palavra do Senhor, se creres, verás a glória de Deus nesta noite. Bartimeu, filho de Timeu, cegueira espiritual, fala, irmão, da ausência de vários fatores na vida do crente: mansidão, benignidade, humildade, bondade, perdão, amor, caridade, longanimidade, fé, obrigado. São os frutos do Espírito Santo que tem que estar presente na sua vida, meu prezado irmão. Quantos querem ser cheios dos frutos do Espírito Santo? Glorifique o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que Bartimeu começou a gritar cada vez mais forte, mas havia uma grande multidão. E quando nós olhamos para a exegese do texto, nós entendemos que o cego estava no lugar certo, na hora certa e no momento certo.
E você nessa noite, você está no lugar certo, na hora certa, no momento ideal. E é neste momento que você vai ser abençoado, que você vai receber a sua vitória, você vai receber a sua bênção, você vai entender o projeto de Deus para a sua vida. A Bíblia nos diz que Jesus ele estava passando naquele lugar e ele começou a gritar. Mas a multidão começou a ficar indiferente a ele. A multidão começou a falar: olha, fica quieto, o mestre não vai te ouvir. Era indiferente. A multidão ela é indiferente. O mundo é indiferente. A igreja, a mim, a nós. Mas a Bíblia diz que Jesus ouviu a voz de Bartimeu. Glória a Deus. E nesta noite Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir a sua fé. Deus quer ouvir o seu coração aquebrantado diante do poder e da palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: e ele disse: olha, o mestre te chama. E o versículo 41 ele diz o seguinte: e Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluia. Tem bom ânimo, levanta, porque ele te chama. Feche os seus olhos comigo por 60 segundos. Feche os seus olhos. Tem bom ânimo, porque ele te ama e ele te chama. Talvez você está sentado, talvez você está deitado, talvez você está parado, talvez você está em movimento, mas Deus está falando agora para alguém, para nós: olha, levanta, anda, porque Ele te chama. Ele tem algo na sua vida, Ele tem algo maravilhoso, Ele tem algo de concreto, Ele não tem um paliativo, Ele tem algo verdadeiro, uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Deus quer te abençoar, Deus quer abrir uma porta verdadeira para a sua vida. Louvado seja Deus. E ele disse: no versículo 50, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Lançou sobre si a sua capa e foi ter com Jesus. Talvez essa noite há algo que você precisa renunciar, para que Deus possa ter 100% de plenitude na sua vida, no seu coração e na sua alma. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Olha, irmãos, o cego Bartimeu, filho de Timeu, tinha capa de cego, vestes de uma pessoa diferenciada, não enxergava, mas mesmo assim Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Deus pergunta para mim e para você nesta noite: o que queres que eu te faça? Qual é o seu problema? Qual é a dimensão da sua dificuldade? O homem não pode resolver, o homem nenhum pode resolver, mas o Deus poderoso, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, Ele pode te abençoar e resolver a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. E parece que foi até uma pergunta retórica, né, irmão? Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabia da necessidade daquele homem, mas ele queria ouvir a fé de Bartimeu, filho de Timeu. E ele disse, e o cego respondeu, ele disse:
mestre. Mestre. Quando ele fala isso, irmãos, ele está reconhecendo que Jesus é o Messias. Ele está reconhecendo que sem Jesus não dá. Ele está reconhecendo que Jesus é o autor e consumador da sua fé. Ele está entendendo que o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Ele está entendendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele está entendendo que independente, a Bíblia nos está escrita em Hebreus, que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ele está entendendo que Jesus é o Messias. E a salvação, antes de curar o cego, a salvação seria mais importante do que a própria cura dele. E naquele momento, Jesus responde para ele e disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu. E logo ele começou a enxergar. E logo ele começou a ver. E logo ele começou a ver o sol, a lua, as estrelas, o seu papai, a sua mamãe, a sua família, os seus irmãos, os seus compatriotas. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé e vamos fazer uma oração. E nessa oração, eu queria que você colocasse nas mãos de Deus tudo aquilo que você está precisando, tudo aquilo que você tem necessitado, tudo aquilo que Deus precisa fazer na sua vida, para que haja uma cura, para que haja uma mudança, para que haja uma transformação, para que todas as coisas caiam por terra, para que a multidão seja banida da sua vida e o Senhor venha reinar para todo sempre. Vamos orar, vamos louvar ao Senhor, vamos orar no nome de Jesus. Santíssimo e glorioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, leão da tribo de Judá, é no nome de Jesus que neste momento, Senhor, a sua igreja está aqui, e neste momento, meu Pai, a multidão tem se levantado, a indiferença tem se levantado, as dificuldades têm se levantado, o eu, o ego, os intempéries da vida, mas em nome de Jesus, o Mestre chegou, o Mestre está aqui, está abençoando a sua igreja, está abençoando o seu povo, e todo mal, todo impedimento está caindo por terra, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos.